Uma pesquisa realizada por um instituto chamado Lazar Research para o jornal Maariv, divulgada hoje, indica que 49% dos israelenses são favoráveis a adiar a invasão terrestre da faixa de Gaza por causa dos reféns. O percentual contrasta com a pesquisa feita na semana passada. 65% dos entrevistados disseram apoiar uma ação por terra em grande escala imediatamente, ou seja, caiu o apoio dos entrevistados em Israel a um avanço imediato por terra até a faixa de Gaza, mesmo que isso possa colocar e vai colocar em risco a vida dos reféns, muitos deles israelenses, a grande maioria, aliás. Segundo o último número que nós temos aqui, 229 reféns, mas esse número pode aumentar, claro, aliás, tem aumentado quase que todos os dias, 229 reféns em poder dos sequestradores. Só para atualizar, também houve uma atualização do número de mortos. São 8.726 agora, 1.400 em Israel, 7.326 em Gaza. A gente vai conversar então com o Daniel Bialski, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil. Daniel, muito bom dia e obrigado aqui pela entrevista para a Jovem Pan. Bom dia a você, Rafael, bom dia a todos os ouvintes e parabéns à Jovem Pan. Eu estava assistindo aí pelos 2 anos de jornalismo de excelência. Muito obrigado, toda a casa agradece. Daniel, queria saber de você o seguinte, você tem notado um aumento de manifestações aqui no Brasil antissemita a partir do dia 7 de outubro? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Há um número que foi apurado por um organismo internacional que mede este aumento, pelo menos nas mídias sociais, e esse número é assustador, 1.200%. Ficou melhor assim. E, infelizmente, a gente vê que a fala de alguns líderes, de alguns presidentes de partido, até de alguns governantes, tem feito com que a população mal informada, ela traga, infelizmente, assim, e tristemente para a nossa realidade, jargões da época do nazismo. Os judeus têm sido ofendidos nas redes sociais, nas universidades, nas faculdades. Isso aqui ainda não aconteceu no Brasil, mas, por exemplo, na Turquia, há manifestações que comerciantes estão colocando cartazes na porta dos estabelecimentos dizendo judeus não são bem-vindos. Ou seja, se está se importando para o Brasil e para os outros países um conflito que tem que ficar no Oriente Médio. Esse é um grande motivo da nossa preocupação, esse é um grande motivo que a CONIB tem atuado de forma veemente e atuante junto ao poder público para reprimir toda e qualquer manifestação que seja racista, antissemita, de intolerância e de discurso de ódio. Que fique muito claro para aqueles que pretendem ou estão continuando a fazer manifestações antissemitas, que a fala deles preconceituosa, ela não vai ficar impune, porque no Brasil o racismo é crime, o antissemitismo é uma forma de racismo e ele será apurado pela polícia, pela justiça, independentemente da função que a pessoa ocupa, seja ele um cidadão comum, seja ele presidente de partido, seja ele líder de movimento sindical, todos eles serão investigados, processados e espero eu que sejam punidos para que o Brasil não tenha esse mau exemplo onde o antissemitismo e o racismo possa ser propagado na sociedade em vão, como se isso fosse algo comum. Agora, Daniel, bom dia para você. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu queria te ouvir a respeito dessa pesquisa, desses dados que o Colombo trouxe agora, pesquisa divulgada hoje, sexta-feira, apontando que 49% dos israelenses são favoráveis ao adiamento dessa invasão por terra pelos soldados israelenses. A gente está acompanhando que possivelmente estejamos muito próximos dessa incursão. O que explica esse número, na sua opinião? Olha, Israel sempre quis a paz. Israel é um Estado que sempre quis viver a paz com seus vizinhos. Israel tinha encaminhado muito bem acordos de paz com a Arábia Saudita e com outros países árabes. Esse ataque terrorista abominável que o Hamas fez foi justamente para impedir que Israel assinasse esses novos acordos.
A população israelense, ela quer viver. Israel é um berço em todos os sentidos. É o único Estado democrático ali do Oriente Médio, onde todos os tipos de liberdade, todos os tipos de profissão são exercidas de forma plena pela sociedade. A sociedade israelense, a população israelense, não quer conviver com a guerra. Ela não quer ficar todo o tempo com medo de escutar uma sirene e ter 40 segundos para correr, para se esconder num bunker. Então, é um sintoma que a sociedade israelense quer viver em paz. E muito mais do que isso. Os israelenses e todos os judeus do mundo e as pessoas de bem, as pessoas do mundo civilizado, ainda estão chorando pela forma cruel com que o Hamas invadiu Israel, matando, estuprando, decapitando nenês, queimando corpos, e isso é assustador. Isso é assustador. E ainda tem 224, 229 reféns na mão do Hamas, crianças de colo, mulheres que nem se sabe o que estão sofrendo ali na mão desses terroristas. Então, o mundo tem pressionado o Hamas para que devolva esses reféns. Então, tem algumas premissas. A primeira premissa, devolução dos reféns. A segunda premissa, que o povo palestino, e Israel sempre quis e quer a paz com o povo palestino, que não é o Hamas. O povo palestino tem que eleger um líder, tem que indicar um líder que possa falar com Israel para que se possa ter um compromisso de confiança de que efetivamente a gente vai ter a paz. Como é possível você sentar para conversar em termos de paz com alguém que tem nos seus principais fundamentos a destruição de Israel e a morte de todos os judeus no mundo? É impossível você sentar com uma pessoa que tem isso como ideologia. Mais do que isso, enquanto existem algumas críticas que Israel está bombardeando Gaza e as outras bases dos grupos terroristas, o que não se diz e tem que ser dito é que esses grupos terroristas todos os dias despejam centenas de mísseis contra Israel. E por que a população civil de Israel não é atingida? Não é atingida porque Israel tem uma tecnologia avançada de defesa e consegue destruir esses mísseis, esses foguetes ainda no ar. Ontem mesmo em Tel Aviv foram vistos no céu centenas de mísseis mirando para as cidades de Tel Aviv e as cidades próximas, que felizmente foram abatidos e por isso a população não pôde sofrer. Então Israel ele tem todo o direito de se defender e não há como ter um cessar-fogo se você não tem do outro lado da mesa alguém que você possa confiar que vai parar de te atacar. Eu vi a reportagem que foi feita por vocês a respeito dos grandes eventos cobertos pela Jovem Pan e me chamou a atenção uma frase que o presidente Lula falou. Ele falou assim, em relação aos eventos de janeiro da invasão dos três poderes: todos serão encontrados e punidos. Israel tem o direito de encontrar não só os reféns, mas todos esses terroristas para que eles sejam presos, processados e punidos por esses atos. É isso que uma civilização democrática faz. Então é muito simples dizer, Israel está bombardeando Gaza, existem muitas pessoas civis atingidas. Israel está tentando minimizar ao máximo isso. Que país avisa o outro, olha, saiam desta região porque eu vou bombardeá-la? Mas Israel não está bombardeando a população civil. Israel está bombardeando os locais que têm arsenais de armas, os locais onde são feitos esses lançamentos de mísseis e os locais onde se concentram esses terroristas. Qual é o grande problema? É que esses terroristas não se importam com a vida humana. Eles usam o povo palestino de escudo. Eles colocam arsenais em escolas, em creches, em hospitais, até em mesquitas. Justamente para quando esses alvos são atingidos, para dizer, Israel destruiu uma escola, Israel destruiu uma mesquita. Não, Israel destruiu um depósito de arma. Israel destruiu um local de lançamento de mísseis. Então, volto a repetir, Israel não quer guerra com ninguém, mas Israel tem que defender suas fronteiras, Israel tem que defender o seu espaço aéreo justamente para que a sua população possa ser protegida e que mais vítimas não sejam atingidas.
Daniel, o que você tem achado dos organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo, o papel da ONU, Conselho de Segurança da ONU, Assembleia Geral, durante o conflito? Invariavelmente, as reuniões têm terminado num clima pior do que começam, e já começam num clima muito ruim, né? Qual é a tua avaliação? Então, acontecimentos infelizes, né? Como é que você pode escutar com o maior representante da ONU dizer que Israel mereceu o ataque do Hamas? Você nunca pode dizer isso para alguém, para algum país, para algum Estado que teve as vítimas mortas, torturadas e foram fatos abomináveis que chocaram toda a sociedade. Então você não pode começar tendo no seu líder máximo lá da ONU dizendo alguma coisa como essa. A outra premissa, a ONU deveria colocar como ponto de partida qualquer tipo de avanço num cessar-fogo ou num acordo de paz, tem que ter a devolução de todos os reféns. E num segundo ponto, é preciso que os países que apoiam o Hamas, e aí diga-se Irã e outros, que eles se comprometam que se tiver algum tipo de acordo de paz, o Hamas não vai atacar Israel. Porque é muito fácil você fazer um cessar-fogo de 1 semana, 10 dias, que os terroristas, ao invés de eles tentarem reconstruir a vida e tentar avançar em algumas premissas para que a vida possa conviver de forma harmônica, eles vão, na verdade, se armar para fazer novos ataques. Basta ver que todo o dinheiro que vai para Gaza, o dinheiro que é enviado para Gaza cuidar da sua população, ele não é aplicado na população, ele é aplicado na compra de armas, no treinamento de exército. E diga-se, o Hamas tem um exército fardado e ele tem um exército civil, o que é muito perigoso para Israel. Daniel, eu queria pedir nessa invasão. Queria pedir só um minuto para você, porque essa imagem que a gente está mostrando aí agora, você, não sei se está vendo também, Daniel, você tem a oportunidade de ver, mas a gente está mostrando, é um prédio em Tel Aviv, é isso, Larissa? É um prédio em Tel Aviv que foi bombardeado, você estava se referindo agora aos inúmeros... Ontem à noite. Foi ontem à noite, aos inúmeros mísseis que são lançados contra Israel. Esse aí atingiu ontem à noite, então, esse prédio, é isso, Larissa, que a gente está mostrando? Mas a imagem é de agora, não é? Há uma movimentação diferente porque aí. Foram na madrugada. Sim, rescaldo, né? O trabalho de rede. Esses bombardeios aconteceram de madrugada. Enfim, Daniel, desculpe te interromper, era só para mostrar essa imagem. Não, mas como eu estava comentando, assim, infelizmente, Israel não consegue interceptar todos os mísseis e acaba caindo em algum prédio. A sorte é que as sirenes são acionadas, a população vai para o subterrâneo se defender para salvar suas vidas. Então, o que eu estava dizendo, a ONU necessita colocar premissas básicas. Israel é a vítima desse atentado terrorista. Esses reféns inocentes, civis, são ainda mais vítimas. Eles têm que ser libertados imediatamente para qualquer tipo de conversa. No segundo ponto, a ONU tem que fazer de forma oficial, como diversos países fizeram, a declaração que o Hamas é um grupo terrorista como tantos outros, como Hezbollah, como ISIS, para que isso possa ser tratado como uma negociação entre um Estado e um grupo terrorista. Aí, a partir daí, se nomear um grande representante do povo palestino, que a guerra de Israel não é contra o povo palestino, a guerra de Israel é contra o Hamas. Se nomear um representante do povo palestino que possa conversar para um acordo de paz duradouro, um acordo de paz que possa trazer segurança para as duas populações, população palestina, população israelense. Israel nunca quis a guerra, Israel sempre é atacado, e de novo foi atacado aqui. Israel somente se defende, e tem o direito de se defender, como eu coloquei antes para vocês. A gente está vendo que ainda está saindo fumaça ainda desse prédio, né? E é um prédio residencial em Tel Aviv, 3 pessoas ficaram feridas.
De acordo com as informações, um jovem de 20 anos foi levado para um hospital em Tel Aviv com um ferimento moderadamente grave na cabeça, braços e nas pernas. Os outros 2 são considerados feridos leves e estão sendo atendidos aí no local mesmo. As imagens são de agora, mas o ataque aconteceu há algumas horas, segundo a informação que a gente tem, mas ainda há uma tensão aí no ar, né? A gente nota entre os policiais, os bombeiros, as equipes de resgate, que dão a impressão de que isso é algo bastante recente, não é? Esse ataque é bastante recente a esse prédio residencial em Tel Aviv. O Daniel estava falando exatamente sobre o eficaz sistema de defesa de Israel, né? Mas não dá para se defender de todos os ataques. Esse aí atingiu Tel Aviv, aparentemente com uma pessoa com ferimento um pouco mais grave e 2 com ferimento um pouco mais leve. Amanda Klein. Daniel, eu estava aqui refletindo um pouco sobre o que você disse do direito de Israel de se defender e dos bombardeios constantes a Gaza, mas o fato é que a gente tem uma crise humanitária muito dramática e o que a ONU entende ser uma punição coletiva a uma população que não pode ser confundida com um grupo político e terrorista que é o Hamas e que controla a faixa de Gaza desde 2006, estabeleceu uma ditadura sanguinária e controla e comanda todos os utensílios, as utilidades básicas que chegam ou não àquela população. Está havendo uma mudança clara na opinião internacional e de uma forma que condena Israel pelo verdadeiro massacre e banho de sangue produzido em Gaza também, apesar da gente reconhecer, obviamente, os ataques terroristas bárbaros e injustificáveis produzidos pelo Hamas contra a população israelense. Agora, não há que se chegar a um denominador comum minimamente para tirar mulheres e crianças, abrir um corredor humanitário, fazer ajuda humanitária efetiva e não apenas simbólica, chegar a essa população, porque parece que essa situação de bombardear, e quando você bombardeia escolas, mesquitas e hospitais, você mata milhares de pessoas inocentes, tem 3 mil crianças mortas nessa guerra, é preciso chegar a uma solução para isso, minimamente. Daniel, peço só licença para a gente atualizar o horário aqui no Jornal da Manhã, 8h53. Por gentileza, pode seguir. Oi, Amanda. Eu concordo com você. Acho que Israel deveria dar toda a ajuda humanitária, permitir toda a ajuda humanitária possível. Mas eu quero fazer só uma correção. Esses números que o Hamas apresenta, eles são fornecidos de forma absolutamente aleatória. Não tem qualquer tipo de comprovação. Vamos lembrar que na semana passada, o próprio grupo terrorista, não foi o Hamas, mas foi a Jihad, lança um míssil contra Israel, e esse míssil acaba caindo num hospital em Gaza. E se disse que Israel teria atingido o hospital, no primeiro momento, matado 800 pessoas, depois 500 pessoas. Quando Israel provou para o mundo que não foi Israel que bombardeou, de 500 passaram para 43 pessoas. Então, alguns organismos internacionais e até algumas empresas jornalísticas têm dito o seguinte: segundo o Ministério da Saúde do Hamas, porque eu não acredito que Israel tenha feito esse número de vítimas. Israel avisou que ia fazer esses bombardeios em locais específicos, as pessoas deixaram os locais. Também tem um outro problema: o Hamas não permite que a sua população deixe certos locais. Há diversos, e aí você pode verificar aí nas redes sociais, em reportagens, diversas imagens, vídeos, evidenciando que eles impedem a saída da população. Mais do que isso, existem vídeos onde vamos dizer assim, os terroristas civis, porque eu volto a repetir, o Hamas tem um exército fardado e tem um exército civil. Eles entram nos hospitais carregando como se fossem crianças e, na verdade, se descobriu que muitas vezes eram bonecos. Há imagens, por exemplo, de pessoas que estariam sofrendo no hospital e no dia seguinte eles estão fazendo vídeos. Então, realmente isso assusta. A guerra não justifica uma vida. Israel, e tem um ditado judaico que diz justamente isso: quem salva uma vida, salva o mundo. E Israel tem isso como premissa. Israel não quer atingir vida civil de ninguém. Israel tenta agir de forma mínima.
tanto que está fazendo algum tipo de incursão em terra para evitar esse tipo de ataque. Por que Israel faz algum tipo de bombardeio em Gaza? Porque eles têm ali um arsenal de armas ainda incalculável. Eles não param, desde o dia que isso começou, no dia 7, eles não param de bombardear Israel, eles não param de bombardear Israel. Não há como Israel agir de outra forma, a não ser destruir esses arsenais e esses locais onde esses mísseis e essas bombas são enviadas. Eu espero que o governo israelense chegue a um bom termo, que essas pessoas, que esses civis, que a população palestina inocente, que não tem culpa pelas ações do Hamas, elas sejam protegidas, que se faça esse corredor humano, que eles tenham acesso a todo o tipo de ajuda que for possível. Agora, 8h56, a gente segue conversando com o vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, Daniel Bialski. Agora, Bialski, eu vou passar para o Dantas fazer a próxima pergunta. Eu só quero trazer uma informação que a gente está atualizando a todo momento aqui na Jovem Pan News. Você mencionou sobre a possibilidade de esse ataque ter acontecido na madrugada, mas eu acho que a gente está falando de ataques diferentes, viu? Porque nós acabamos de confirmar, até pela movimentação de forças de segurança aí na região, que foi agora há pouco esse ataque a esse prédio aí em Tel Aviv. O Times of Israel falou desse ataque há 44 minutos, 6 minutos depois da sirene ter tocado, sirene que tocou há 50 minutos aí em Tel Aviv. Então, muito possivelmente, a gente está falando de ataques que aconteceram em momentos diferentes, tá? Só para esclarecer a nossa audiência. Dantas, sigo com você. Daniel, tudo bem, querido? Deixa eu aproveitar, pegar carona naquilo que você estava comentando. A gente não vê mais as imagens do 7 de outubro, as agências internacionais repetem de forma incessante as vítimas palestinas e a gente tem muitas vezes um teatro montado, como você bem citou, e ao mesmo tempo você acabou de mencionar o bombardeio que é feito diariamente, mas que poucos são os mísseis que conseguem passar pelo Iron Dome. A minha pergunta para você é a seguinte: Israel está perdendo a guerra da comunicação? Infelizmente, a fake news, ela propaga mais rápida do que a verdade. Então, a verdade muitas vezes demora 1, 2 dias. E o exemplo do hospital é o maior deles. Israel foi condenado pela imprensa mundial no assunto do hospital. A partir de uma notícia, acho que foi a BBC que deu, todos os órgãos de imprensa do mundo passaram a condenar Israel. Até líderes políticos condenaram Israel. E poucos tiveram a hombridade de dizer: erramos, Israel não é responsável por esse ataque. Quando você tem uma guerra, você sempre tem 2 polos. Então você tem o mais forte e o mais fraco. E nessa situação, as pessoas, como você colocou de forma brilhante, as pessoas estão esquecendo o que o Hamas fez para dizer: Israel é muito forte e Gaza é muito pequenininho, é desproporcional o uso da força. Não é desproporcional. O que esperavam? Que o exército de Israel invadisse e cometesse aquele tipo de atrocidade? Não. Israel é um Estado democrático. A população israelense, os princípios judaicos são princípios ligados ao bem. Israel não quer atingir a vida de ninguém. Israel preserva a vida, diferente de um grupo terrorista. É uma outra guerra que o governo de Israel, a população judaica do mundo, e aqui eu me coloco também nessa situação, é uma outra guerra que a gente trava com a desinformação, com a mitigação dos atos cometidos pelo Hamas e com a tentativa de desviar a atenção. Essa guerra não tem qualquer envolvimento com a causa palestina. Essa é uma guerra de Israel contra um grupo terrorista que chama Hamas, que aniquilou todos os seus opositores em 2007, que oprime a sua população, que não permite qualquer tipo de liberdade. E aí, eu sempre digo isso, alguns apoiadores do Hamas, e eu fico surpreendido com aquelas pessoas que defendem tanto os direitos LGBT, os direitos femininos, eles não teriam voz ali em Gaza. Todos eles seriam aniquilados, que não existe. Isso não é uma democracia. A gente está lidando com um grupo extremista, um grupo terrorista
que ele age pela força, que ele mata quem contesta os atos dele e quem se opõe à sua política. Conversamos com Daniel Bialski, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, Daniel. 9h01. Nós seguimos com imagens ao vivo, direto de Israel. Rede Jovem Pan News.